Olá, amigos do YouTube, aqui é Agnaldo, professor Agnaldo. No último vídeo que eu gravei, nós falamos sobre o imperativo para afligir a alma no dia da expiação antitípico. Esse assunto é importante, né, por causa do seu correspondente, seu paralelo profético nos dias que estamos vivendo, né? O dia da expiação antitípico, cujo simbolismo foi exemplificado no ritual do santuário judaico, o santuário construído por Moisés desde aquela época, depois por Salomão e depois com a destruição do templo pelos babilônios, reconstruído, né, e embelezado por Herodes, e até o ano 70, quando o templo foi destruído, né, quando o general Tito invadiu Jerusalém, matou os judeus, e o templo deixou de ser o local de adoração dos judeus, né? E a carta aos Hebreus até nesse trimestre nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, né? Fala-se que essa carta foi um sermão de Paulo e foi escrita por alguém ou por ele mesmo, por causa de algumas diferenças de estilo com as demais cartas dele, mas existe bastante evidência de que o autor desse sermão foi o apóstolo Paulo. Então ele fala que os judeus que tinham sua vida religiosa baseada no templo, agora se voltassem para um templo não feito por mãos, né, figura do verdadeiro, mas aquele que se encontra no céu, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós para fazer expiação. E como de 1844 para cá ele iniciou a última fase desse julgamento, né? Desde que ele ascendeu na sua crucifixão, depois que ele ressuscitou para o céu, ele entrou no primeiro compartimento, né, o lugar santo, e ficou lá por quase 2000 anos. Né? Em 1844, então, segundo as profecias, Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo, o santuário celestial. Então, desde 1844 para cá, ele está fazendo uma obra especial, né, de purificação do santuário. Em harmonia com essa obra, deve haver também aqui na Terra um correspondente na Terra, uma obra de purificação e afastamento do pecado entre o povo de Deus na Terra, né? E essa obra está melhor exemplificada no capítulo 14 do Apocalipse, né, que vai falar sobre a adoração verdadeira, né, e a mensagem do terceiro anjo. Como nós falamos no vídeo anterior, são dois caminhos de salvação que estão em oposição. Ali fala sobre a mais terrível advertência, né, sobre os adoradores da besta, né, que é o falso culto, o falso sistema religioso. E se ele está dando advertência sobre o falso, é porque existe a adoração verdadeira, e o capítulo vai tratar desse assunto, da verdadeira adoração. Voltando à questão do santuário, né, só para esclarecer melhor algumas pessoas que viram o primeiro vídeo, a gente vai dar alguns pormenores, alguns detalhes interessantes para entendermos essa questão da correspondência entre essa obra que se efetua no santuário com os adoradores de Deus, os filhos de Deus que estão aqui na terra. Hebreus diz que Jesus foi o nosso precursor, né? Ele entrou no lugar santo dos santos, até o interior do véu, para hoje comparecer diante da presença de Deus, né? Ali sabemos que no lugar santíssimo existia a arca, né, que continha as duas tábuas dos testemunhos, né, os 10 mandamentos, e ele está então diante da lei de Deus, que nessa arca em cima, a tampa, né, tinha um propiciatório com anjos, né, em ouro, olhando com reverência para o interior da arca, então mostrando assim o interesse dos seres celestiais para essa época especial do juízo. E ali é onde a Bíblia diz que a misericórdia e a justiça se beijaram. Né? Então ali nós podemos ver
exemplificado ali a justiça de Deus e a misericórdia de Deus simultaneamente. Porque Jesus entrou ali, como Paulo diz, não sem sangue, né? Ele entrou ali pelo seu sangue imaculado, né? Como de um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, para a justificação daqueles que têm fé em Cristo. Então Jesus está ali pleiteando, fazendo intercessão por cada filho seu que se prevalece dessa oportunidade. Então, no antigo Israel, esse tempo, o dia da expiação, ele era um tempo em que Deus separava, né, os adoradores sinceros dos hipócritas, né? Deus queria ter um santuário purificado naquela época. Então, toda pessoa que recusava fazer a aflição de alma, toda pessoa que não se interessava por essa obra especial de graça, ela era extirpada. Então, o arraial ficava purificado, né, apenas de pessoas sinceras e verdadeiras que abraçaram a sua confissão até o fim, né, mantiveram sua fé até o final. Então, elas eram abençoadas com um ano inteiro, né, com seus pecados perdoados, para iniciar uma nova etapa, um novo ano, livre da condenação, da culpa do pecado. Então, hoje, no tempo de hoje também, assim, como Paulo diz, as figuras das coisas celestiais, né, precisavam ser purificadas com sangue. Jesus está fazendo a mesma obra, né? Só que hoje Jesus está fazendo na realidade tudo aquilo que foi ensinado em símbolos, né? Como uma lição assim objetiva, né? Simbólica, como se fosse algo gráfico, né? Uma exemplificação gráfica do plano da redenção. Então hoje Jesus está fazendo isso na realidade. E como eu falei, né? As pessoas precisam aplicar o sangue, né? Na porta do coração, né? Como um sinal de que ele foi marcado, que ele pode receber justificação plena e ampla da parte de Deus, né? Porque ele perseverou até o fim, ele entregou o coração a Deus para ser purificado. E até existe um texto do Espírito de Profecia que diz que antes que Jesus venha à Terra, deve haver uma obra especial de purificação ou afastamento do pecado entre o povo de Deus na Terra, né? E como eu falei, essa obra está melhor prefigurada no capítulo 14 do Apocalipse. Então, isso significa que esse ato de purificação, afastamento do pecado, significa que Deus deseja entrar no coração do laodiceano, né? Então, esse laodiceano, no momento que ele permite essa entrada de Cristo para purificar a sua vida, então ele está se afastando do pecado, né? Porque onde Deus habita não pode haver pecado. E no momento em que Jesus, então, ele entra no nosso coração, né, ele começa imediatamente essa obra de afastar os nossos pecados, né, de purificar o nosso coração, dirigir nossa vontade, né, nossos pensamentos, nossos sentimentos, todos em direção àquilo que Paulo falou, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, né, se algum louvor existe, alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, nós teremos assim a mente de Cristo, teremos identificados com Ele. Eu queria contar uma história para ilustrar isso aí. Porque a essência dos ensinos de Cristo é a entrega de si mesmo, né? Essa entrega de si mesmo não é uma coisa fácil. Então, eu vou contar uma história bíblica, né, para ilustrar o que Deus pretende com isso. Então veja, quando Deus mandou Moisés construir o santuário, ele falou uma frase interessante, que tem tudo a ver com a história que eu vou contar. Ele falou assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Né? Quer dizer, Deus deseja habitar no meio, quer dizer, o centro, o lugar central, ele pertence única e exclusivamente a Deus. Né? Ele tem que ocupar essa posição central em nossa vida. Porque o centro pertence a ele. Então, quando ele disse, me farão um santuário e habitarei no meio, ele está mostrando que esse é o lugar que pertence a ele por direito. Então, veja bem, no passado, nas guerras antigas, né, vocês que assistiram alguns filmes épicos, como, por exemplo, aquele filme Troia, né, o filme Troia, ele mostra esse costume que nos tempos bíblicos também, né, se mantinha,
que quando dois exércitos iam guerrear, eles escolhiam um campeão, um guerreiro, né, de cada exército, e eles faziam um acordo que aquele que vencesse, né, o povo todo o exército, né, que estaria representado por aquele guerreiro, seria servo do que venceu e vice-versa. Então, no filme Troia, eu achei até interessante, o rei fala assim, olha, nós temos aqui muitos maridos que têm as esposas em casa, vieram para a guerra, então para que a gente não combata exército com exército, a gente escolhe, você escolhe o seu campeão, eu escolho o meu, e aí quem vencer, né, a gente resolve a questão sem precisar derramar muito sangue. E esse era um costume, né, realmente acontecia muito esse tipo de prática, esse costume entre eles. Então, esse guerreiro, né, quando nós vamos para o relato bíblico, né, lá na passagem de Samuel, lá onde fala que Jessé mandou Davi levar uns alimentos, né, umas coisas lá para os seus irmãos, quando Davi estava se dirigindo para lá, ele ouviu, né, o filisteu afrontando os exércitos dos Deus vivos, né? Porque o povo daquela época, eles tinham muito essa ideia de unidade, né? O indivíduo fazia parte de um grupo maior, né? Você vê que na oração de Daniel, ele se identifica, um homem que era santo, né? Um exemplo de verdadeira santificação bíblica, ele se identifica com o seu povo, porque havia muito esse sentido de unidade, né? De você pertencer àquele grupo. Então ele se identifica com o povo pecador, verdadeiramente pecador, mas ele era um homem santo, né? Querido do céu. E ele faz então a sua intercessão, a sua oração baseado nas promessas, nos princípios da aliança. Então essa identidade era muito forte e tinha uma relação muito grande também desse guerreiro, que representava todo o povo e representava o exército, com o seu Deus, né? O Deus daquela nação, estava aliado com o Deus daquela nação. Então quando Davi viu Golias afrontando, né, o exército do Deus vivo, ele se encheu de zelo, né? E falou: quem é esse incircunciso, né, que está ousando afrontar os exércitos de Deus vivo? E aí o pessoal fala para ele: olha, o rei Saul, que deveria ser o tal guerreiro, né? Ele ofereceu a sua filha em casamento para aquela pessoa que derrotar esse gigante. E aí nós conhecemos a história, né? Quando Davi, então, ele se oferece lá, fala com Saul, né? Se oferece para enfrentar o gigante. Ele fala, né, do seu histórico de enfrentar um leão, um urso, que ele foi bem sucedido e que em nome do Senhor ele iria vencer esse gigante. Então, quando o relato bíblico vai falar no gigante lá, no filisteu, a palavra hebraica lá fala-se para esse filisteu lá, é homem do meio, né? A nossa tradução em português fala lá o filisteu, mas é o homem do meio. Então, o homem do meio iria combater, o homem do meio do exército filisteu iria combater com o homem do meio do exército de Israel, né? Só que quando eles vão se enfrentar, né? Eles vão se enfrentar. Davi chega lá com a sua funda, né? E o gigante fica indignado, fala assim: você está pensando que eu sou algum cão para me enfrentar com varapaus, né? E pedra? Então, Davi ele recusa aquela armadura que fica toda desajeitada nele e vai lá pegar 5 pedras no rio, no riacho, no ribeiro lá, para enfrentar Golias com a sua funda, né? Aí Davi fala: você vem contra mim com espada, com lança, com armadura, né? Quer dizer, armas humanas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Né? Então ele vai enfrentar aquele gigante com as armas divinas, né? Mostrando que ele não era assim o destaque, o homem do meio de verdade, era Deus que estava com ele. Era Jesus, era o guerreiro de verdade, era Jesus que estava no coração dele, que iria combater aquele gigante. Então nós sabemos, né, que Davi falou assim: olha,
hoje mesmo eu vou dar a sua carne às aves do céu, né? Eu vou tirar a sua cabeça. Quer dizer, ele não tinha espada, mas como ele estava ali indo, né, como um profeta de Deus, enviado por Deus, um mensageiro de Deus, então ele tinha essa visão profética que ele iria tirar a cabeça do gigante. E nós sabemos da história, ele cravou-lhe uma pedra entre os olhos, né? Jogou a pedra entre os olhos. O gigante caiu, ele pegou a própria espada do gigante e cortou-lhe a cabeça e cumpriu aquilo que ele falou, aquilo que ele profetizou, e o exército de Israel acabou pegando a deixa, né, e perseguiu os exércitos filisteus, e foi uma grande mortandade, uma grande baixa, né, dos filisteus naquele dia. Então veja, o homem do meio, o verdadeiro homem do meio, não era Davi, né, era Deus, que ele foi em nome de Deus. O verdadeiro homem do meio, que estava no meio de sua vida, no centro de sua vida, que era central em sua vida. Tanto é que a perspectiva de Davi foi diferente dos outros, né? Porque os outros viam os gigantes, temiam, né? Se submetiam a todos os dias, né? As suas provocações, e ninguém tinha coragem, né, de enfrentá-lo. Então Davi, ele viu as coisas da perspectiva que Deus via, né? E por quê? Porque ele estava, né, com Cristo no centro da sua vida. Isso é central em todo o Antigo Testamento e no Novo também. Mas muitas pessoas, né, não conseguem enxergar a centralidade divina, né, no Antigo Testamento, né? Mas se você lê lá no livro de Hebreus, no qual mencionamos, no capítulo 11, fala lá da galeria da fé, né, os heróis da fé. Então todas essas pessoas, eles venceram pela fé. O método de salvação nunca foi outro, né? Existe aí algumas coisas relacionadas, né, com a antiga aliança, que as pessoas não entendem, que Deus permitiu, né? Isso exatamente para mostrar a impossibilidade humana de guardar a lei pela sua própria força, né? Se o homem do meio não tiver no coração, se a graça de Deus não tiver dirigindo, né, a vida, os pensamentos, os sentimentos, é impossível a pessoa guardar a lei de Deus. Existe um texto escrito, né, pela mensageira do Senhor, onde ela fala assim, que a lei requer justiça, vida santa e caráter perfeito, e isso o homem não tem para oferecer. Não pode satisfazer as reivindicações da santa lei de Deus. Mas Cristo veio ao mundo, viveu uma vida santa e desenvolveu um caráter perfeito. E estes, né, vida santa e caráter perfeito, oferece livremente, como um dom da sua graça, a todos quanto queiram receber. E a sua vida substitui a dos homens, né? Então veja a importância da lei de Deus, né? Essa lei é santa. Muitas pessoas não entendem, fazem confusão, né? Dizem assim, os adventistas do sétimo dia, eles são do tempo da lei. Porque, Paulo falou, a lei opera ira e tal, e não sei o quê. Então a lei é ruim. Mas veja, a lei, como diz lá na Escritura, é santa, justa e boa. Então a lei é sagrada, né? A lei, ela tem um papel sacrossanto, né? Ela é justa, é santa, é boa. Um caráter, né, formado em obediência a essa lei será sagrado, santo, justo e bom, né? Então veja, a lei opera ira, mas em quem a lei opera ira? Em Deus, né? A lei opera ira em Deus, porque a lei ela está como eu poderia dizer, a lei ela está como um elemento de zelo pelo que é justo. Então, no momento em que alguém transgride a lei, né, nós somos maus, por isso que a lei opera ira, porque eu sou mau, eu transgrido a lei, então essa lei suscita ira no legislador, né, porque toda lei ela tem um elemento de punição, senão ela não teria valor, não seria observada. Então a lei ela suscita a ira de Deus. Mas quando Deus então ele se, vamos dizer assim, se enche de zelo, né? O zelo o zelo de Deus pelo que é justo. Então esse Deus ele vai enfrentar então aquele transgressor com ira. Mas nesse texto que nós acabamos de falar,
que a lei requer justiça, vida santa, caráter perfeito. Do contrário, Deus ele vai se manifestar com ira. Mostra que Cristo, né, mas Cristo veio ao mundo, viveu uma vida santa e desenvolveu um caráter perfeito, né? Então esse caráter perfeito, vamos dizer assim, desviou a ira de Deus, porque ele não pecou, ele não suscitou nenhuma ira no Pai. Mas a ira de Deus, que seria direcionada a todos os pecadores, foi derramada sobre Jesus, que não teve pecado, para que essa ira recebida por Cristo, desviada de Jesus para ele, para deixar-nos, né, vamos dizer assim, livres de receber essa penalidade da lei, livres de receber a ira de Deus, livres de receber a pena. Então Jesus direcionou toda essa ira, todo esse zelo de Deus, a sua fúria contra o pecado, né, ele recebeu em si mesmo, né, para que eu pudesse ser poupado, porque eu não sou santo, eu não sou justo, eu não sou bom, eu sou pecador, eu sou avesso à lei. Então eu estou sob condenação da lei. A lei ela me condena, mas não provê remédio. Ela quer executar sobre mim a ira de Deus, porque eu fui mal, eu pequei. Então nós sabemos que Jesus fez isso. Ele suporta, né, o abandono, aquele grito de abandono, né, do Salmo 22, né? Deus meu, por que me desamparaste? Ali mostra exatamente esse momento, né, quando Deus volta o seu rosto contra o seu filho por causa dos pecados, porque ele se fez pecado por nós. Ele recebe ali na cruz a ira de Deus completa, né? Ele tomou o cálice, como diz a Bíblia, até as fezes, esgotou ali a ira de Deus. Então, as pessoas não devem, não podem, né, considerar a lei de Deus como algo assim dispensável, né? Muitas igrejas por aí falam: "Ah, a lei foi abolida". Você quer saber se a lei foi abolida? Olhe para a cruz, né? Se fosse possível abolir a lei, Jesus não precisava sofrer, né? Precisava ter orado: "Pai, afasta de mim esse cálice". Se fosse possível, Deus teria afastado. Mas como Deus ele criou a lei, ele é o legislador, ele é o autor da lei, né? E essa lei reflete o seu caráter, a sua justiça, a sua misericórdia. Então Deus não podia abolir a sua lei, porque a lei de Deus é a norma de conduta, é a lei que Deus utiliza para governar o universo. Né? É, a lei, é pela lei de Deus que Deus mantém a ordem, mantém a felicidade de todos os seres que ele criou, de todo o universo celestial, de todas as criaturas, de todas as ordens que Deus fez. Então, a lei requer justiça, vida santa e caráter perfeito. Então, Deus ele quer colocar o homem em harmonia com essa lei. Então, essa obra especial de afastamento de pecado entre o povo de Deus, elas têm como base, têm como fundamento a lei de Deus, né? Porque lá em Apocalipse 14 diz lá o resultado daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então esse povo vai estar em harmonia com a lei, de tal maneira que eles preferirão morrer do que quebrar essa lei, porque quando o decreto, né, que violará as consciências foi imposto por lei, os poderes da terra vão se unir e vão colocar essa lei humana, né, fazendo frente em oposição à lei divina. Então as pessoas irão se posicionar. Ou eles adoram a Deus, né, ou eles adoram a besta. Não tem meio termo. Os adoradores de Deus irão guardar o seu santo sábado, que está lá no coração da lei, no meio. É o mandamento do meio, né? Ele é central, porque ali, naquele mandamento, a lei tem ali o seu selo, que diz quem é o Criador, o local onde ele preside, né? E o seu nome. Então, um selo de antigamente tinha essas três características: o nome, o local onde a pessoa presidia e o, a função dele, no caso, Rei Davi de Israel, né? Então ele era rei, o nome e o local onde ele presidia. Rei Nabucodonosor da Babilônia e assim por diante, né? Então, o sábado, ele é o selo de Deus. Então, o sinal da besta vai ser algo contrário a isso. Então, é um dia espúrio,
né, que tem santidade atribuída apenas por uma igreja caída e por homens, né, que diz que Jesus mudou a lei porque ele ressuscitou no domingo, mas já estava previsto no ritual do santuário que a festa das primícias seria no dia imediato ao sábado. Então não tem, desde lá não se mostrava nenhuma mudança no dia de guarda, né? O sábado sempre ocupou essa posição central. No dia imediato ao sábado será a festa das primícias. Jesus ressuscitou como as primícias dos que dormem, né? Então todo o ritual do santuário estabelece, né, o sábado, a centralidade do sábado, e Jesus, né, como pessoa, o homem do meio, que dá poder para que você guarde os mandamentos de Deus pela graça de Deus. Porque é impossível você se manter santo, né, um determinado dia da semana, que é o sábado, sem você ser santo nos demais dias da semana, né? Sem selo nos demais dias da semana. Então, o sábado, ele é um selo que demonstra que aquela pessoa foi santificada, né? Porque ela não é santa apenas naquele dia, mas também nos demais dias da semana, porque Jesus, ele ele habita no dia a dia, né? É assim, você não é, você tem gente que frequenta a igreja uma vez por semana, duas vezes por semana, não, mas nas demais horas, né, ele continua, ele parece não ser nem cristão, né? Ele faz as coisas, ele não anda na presença de Deus, né, como Deus convidou a Abraão. Então você precisa andar na presença de Deus não apenas no sábado, não apenas nos dias de culto, mas em todos os momentos da sua vida. Então é esse tipo de santidade, de adoração, de comunhão com Deus que ele deseja estabelecer conosco, né? Disso aí, andarei entre eles, como diz lá a Bíblia, né? Andarei no meio estarei no meio deles e entre eles andarei. Então Deus ele quer estar no meio, no centro da nossa vida, e o sábado ele aponta para isso, né? Você também descansa das suas obras para a salvação. Então você descansa porque você sabe que a ira foi desviada de você para Jesus, então você pode descansar porque você, através da santidade de Cristo, dos méritos de Cristo, você está em harmonia com Deus. Né? Você não precisa estar em condenação, você não está mais em condenação, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então é urgente, é necessário que hoje Cristo esteja dentro, ocupe esse centro de nossa vida. Então a mensagem da Laodiceia mostra exatamente que ele está fora, que ele não ocupou esse lugar central. Mostra que Jesus não entrou ainda, né? Porque existe muito lixo. Precisa ser removido, como eu falei. Não pela própria força da pessoa, mas a pessoa deseja querer. Quando eu falava esse assunto, às vezes, nas classes, né, de estudo da Bíblia, onde a gente se reunia, na igreja que eu frequentava, as pessoas mudavam de assunto, desconversavam. Parece que esse tipo de coisa incomoda, porque nós não queremos renunciar a nossos pecados, né? Então, esse tipo de mensagem, ela parece que ela é agressiva, porque é uma verdadeira crucifixão do eu. Você tem que se submeter, e isso requer sacrifício. Requer, como diz lá, afligir a alma, né? Desejar realmente. E eu tenho tentado fazer esse exercício e eu vejo que realmente não é fácil, né? Parece que o pecado ele está tão enraizado em nós que você tem que, só pela graça de Deus mesmo, pela força de Deus, e você tem que renunciar a esse desejo de alimentar o pecado em sua vida. Porque você precisa ser encontrado assim, né, nesse tempo de juízo, quando o seu nome for lido. Então não dá para desconversar, não dá para mudar de assunto, porque isso é crucial. Isso vai decidir o destino eterno das pessoas. Então esse vídeo aqui é para reforçar, né, esse ensino. Eu alonguei um pouco mais porque o assunto ele é importantíssimo, né? E requer a atenção das pessoas, e Deus precisa finalizar essa obra. E ele precisa usar, ele precisa dos instrumentos, né? E os instrumentos para pregar esse mundo secularizado, esse mundo cético, com tantas teorias, com tantos ismos, com tantos, né, teoria, a heresia-chave, né, da nossa era, a teoria da evolução, que mostra que já que você nasceu lá
do romance dos macacos na floresta, você não tem obrigação moral, não vai haver um dia de juízo, não vai haver acerto de contas, você pode fazer o que você quiser, crer no que você quiser, cada um tem sua verdade. Então, esse relativismo todo. Então, não é qualquer representante de Deus que vai abalar o mundo. Ele tem que estar revestido de Cristo para fazer uma revelação de Cristo como o mundo nunca viu antes, né? Para que Cristo, então, seja reproduzido perfeitamente seu povo, então ele volte para reclamá-los como seus, né? Então, meus amigos, fica aí esse reforço. E eu vou gravar mais outros vídeos para esclarecer mais o assunto, que esse assunto ele é profundo, é complexo, mas eu gostaria de dar essa contribuição para que nesse novo ano você permita que Jesus entre em sua vida, né? Como eu falei, a essência dos ensinos de Cristo é a entrega de si mesmo, e você tem que ser encontrado assim, como diz o hino, com Cristo no meu coração, né? Então que Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe nossas famílias e abençoe a sua igreja, é o meu desejo. Um abraço a todos.